eu sou Eduardo. Nesta edição, mostraremos tudo o que aconteceu em nossa Semana do Estudante. Fique com a gente, é muito bom ter você por aqui. A Semana do Estudante acontece todos os anos e já é uma tradição nessa escola. O tema dessa Semana do Estudante deste ano foi Cultura. Qual é a sua? Vamos ver o que nosso diretor Fábio falou sobre essa semana. Hoje eu estou aqui com o diretor Fábio da nossa escola. Eu queria fazer algumas perguntas para ele. A primeira pergunta é como para você foi a Semana do Estudante assim? Esse ano ela foi muito rica de diversidade de cultural, eu diria que foi mais rica do que no ano passado. Teve artistas, teve palestrantes de várias áreas diferentes, teve ex-alunos. Eu acho que acrescentou bastante. Tá. E assim, pontos positivos e negativos nessa semana que você percebeu? O positivo é o que eu falei, a diversidade, assim, uma riqueza imensa. Quem viu um pouquinho, assim, como eu passei em todas, olhando um pouquinho de cada uma, não deu para aproveitar todas integralmente, mas eu vi um pedacinho de cada uma, eu vi a riqueza cultural que a gente tem. O ponto negativo é que a gente precisa melhorar a questão dos horários. Assim, a escola é muito presa numa grade horária, que é difícil de quebrar. Por mais que a gente tenha tentado mexer, por exemplo, a gente não consegue mudar o horário do lanche. Por mais que se esforce, o horário do lanche tem que mudar. E isso acaba revertendo no horário de aula tradicional que a gente tem, que vocês conhecem, que é 45 minutos. Então, e o palestrante, geralmente uma pessoa que não é da escola, ele não segue essa grade nossa. Então, assim, a escola tem que tentar pensar melhor como adequar esse tempo mais livre dentro do seu horário mais fechado, da sua grade horária mais fechada. É uma coisa que tem que pensar melhor, tem que meditar. Mas, assim, em todos os sentidos, foi ótima a semana, foi muito boa. Muito obrigado, é só isso mesmo. Valeu. Nossos repórteres entrevistaram muitos palestrantes e você vai conferir agora as reportagens. Oi, meu nome é Saliá. Hoje eu vim entrevistar a Cida Jurado. Ela vem falar um pouco para nós sobre o protagonismo. Cida Jurado, em sua opinião, como o protagonismo dos jovens pode ajudá-lo na escola? Na escola, ele tendo oportunidade de participar nas escolhas, naquilo que a escola pode ser orientada para esporte, cultura, a linguagem da arte, por exemplo, que está presente em quase todas as áreas de conhecimento, é um universo de possibilidades para que esse jovem exerça seu protagonismo, que ele tenha voz, que ele tenha participação em todas as escolhas, até principalmente na construção de um currículo. Certo. Você poderia nos dar algumas dicas sobre protagonismo escolar? Algumas dicas eu daria que o caminho é os jovens se juntarem em coletivos e exercerem essa participação em formas de escolha, seja no conselho de escola, seja nas atividades amplas que a escola pode oferecer, de lazer, de conhecimentos vários. Acho que é se juntar em primeiro lugar e se reconhecer como parceiros, como semelhantes, que colaboram entre si e que têm condições de escolherem juntos aquilo que é melhor para toda a comunidade escolar. Certo, muito obrigada. Oi, eu estou aqui com a professora Débora. Professora Débora, a senhora pode me falar mais um pouco desse trabalho? Semana do Estudante é uma semana que a gente interage todos os alunos do Fundamental 1 e 2, todos participam, aprendem, é uma semana de festival mesmo, de comemoração, é isso. Ah, sim. E as camisetas, me conta mais sobre esse meio artístico. Então, os alunos vêm super interessados em customizar a camiseta deles e aí eles escolhem o tema, né? Tem Semana do Estudante, Família Luiz Davi e as cores para eles brincarem. É isso. Obrigada, professora. Meu nome é Aisla, estamos aqui com a professora Francine, falando sobre o movimento feminista. Francine, feminista odeia os homens? Não, de jeito nenhum. O movimento feminista é um movimento político que é de igualdade de gêneros e entende que as mulheres querem igualdade em relação aos homens. Não é superioridade e nem que odeia homens. Inclusive, eu tenho um filho homem. Se eu odiasse homem, não teria filho, né? Isso é uma ideia muito errada que se propaga por aí sobre o movimento feminista, que não é verdade. O que é o feminismo e quais são suas principais lutas hoje em dia?
O feminismo é um movimento político de igualdade entre gêneros. A gente tem diversas pautas, né? Mas hoje as nossas pautas estão mais voltadas à luta contra o assédio e o abuso sexual, a descriminalização do aborto e a mulher poder optar sobre a sua própria sexualidade, ao acesso da mulher na política, à igualdade de salários, né, no meio corporativo, e cada pauta dessas tem mais outras ramificações. Então, a gente não tem como definir só em 5 pontos. A gente tem muito mais pontos que estão sempre relacionados à desigualdade de gênero histórica que existe no Brasil e no mundo. O cavalheirismo é aceitável ou não para uma feminista? O cavalheirismo, ele é um produto do machismo. Então, supõe, através do cavalheirismo, de que a mulher é sempre a frágil, que está na posição de espera, na posição de ajuda. Então, a gente diz que não, o cavalheirismo é machismo, e o que a gente procura propor hoje é que haja o companheirismo, né? Que as duas pessoas numa relação, que seja de trabalho, ou de amizade, ou mesmo numa relação social de relacionamento, que as pessoas trabalhem sempre no sentido de cooperatividade, de empatia e de igualdade. Então, assim, quando o homem, usa desse termo, eu fui cavalheiro, na verdade ele está sendo machista. Ele está reforçando a ideia de que a mulher é sempre a frágil da história, que a mulher está esperando aquela situação, entendeu? E não é assim. Acho que todo ser humano, a gente pode conversar e ter relações igualitárias, tá bom? Obrigada. Oi, meu nome é Salia. Hoje eu vou entrevistar a Cristiane Reynolds. Ela vai falar um pouco para nós sobre oficina de fanzine. Você pode explicar o que é fanzine? O fanzine é uma forma de comunicação. A gente utiliza muito quando quer uma comunicação imediata, visual e, geralmente, de contato rápido. Então, a gente nunca perde muito tempo quando a gente quer uma mensagem rápida. E, com a imagem e palavras curtas, a gente faz o fanzine. Certo. O que fanzine ajuda na escola? Toda forma de comunicação ajuda na escola. Então, quando o aluno tem a liberdade de fazer uma expressão clara, falar o que pensa, usar uma imagem interessante, porque o livro didático traz muita historinha que já está marcada, texto chato. Agora, quando você tem o fanzine, que é dinâmico, que é um movimento, todo mundo gosta de fazer. Dá uma olhada. Oi, meu nome é Asa, estou aqui com o professor Marcos. Professor, todos dizem que o xadrez ajuda no raciocínio matemático, isso é verdade? Sim, é claro. Quando você joga xadrez, você faz alguns cálculos para capturar a peça dos seus adversários e desenvolve o raciocínio lógico dos alunos, sim. Eu sou professor de matemática também, e eu percebo que os alunos que jogam bem xadrez também têm grande facilidade no raciocínio lógico de responder questões com o uso da matemática também. O senhor sempre está envolvido em projetos escolares, como o xadrez? Como é o processo de ensinar o xadrez aos alunos? Tem que ter paciência, os resultados demoram em torno de 6 meses a 1 ano a começar a surtir resultados, mas é gratificante quando a gente consegue ver que os resultados começam a aparecer. Mas é um trabalho bem moroso e tem que ter paciência, tá? Obrigado, fique com vocês. Boa tarde, meu nome é Aisla, estou aqui com o PM Monteiro. Você acredita que a parceria da Polícia Militar e a escola é importante? Isso, é muito importante, porque através dos jovens a gente conscientiza com relação ao meio ambiente, né, na forma geral, desde pequenos, tá? Fale um pouco para nós do seu trabalho. Bom, meu trabalho além da fiscalização, né, que nós trabalhamos na área administrativa, penal, né, e civil, né, que é reparação de danos, nós também orientamos a pessoa em toda a questão referente ao meio ambiente, né, onde tem que tirar autorizações e questões demais, né. Obrigado, fique com vocês. Ei, ainda não acabou. Tem muito mais. Fique agora com a segunda parte das entrevistas.
hoje eu estou aqui com o professor Gilberto. Você acha que os jogos de tabuleiro podem desenvolver mais a inteligência? Com certeza. Jogos de tabuleiro nos obrigam a estabelecer estratégias, né? E tudo na vida requer estratégia. Nesse caso específico, eu estou fazendo jogos vivos, que eu chamo de jogos vivos, né? As pessoas são as peças do tabuleiro e eu aproveito o chão da sala para ser o próprio tabuleiro. Com isso a gente trabalha o protagonismo coletivo, não o protagonismo individual. Então é uma atividade interessante aí. Certo. A escola deveria utilizar mais esses jogos? Com toda certeza, e vai utilizar mais esses jogos. A ideia é trabalhar com projetos sobre essa estratégia de jogos de tabuleiro vivo, né? Isso pode ser adaptado à própria aula de xadrez, também que a escola tem projetos de xadrez. Então, com certeza, vai ser bastante utilizado. Ok, muito obrigada, né? Fica agora com vocês. Hoje eu estou aqui com o professor Marcelo Santos, que trabalha com formação de professores. E eu resolvi fazer umas 3 perguntas para ele aqui. A primeira é, por que você quis ser professor formador? Eu sempre tive dificuldade em escola, para falar a verdade. Não era um ambiente que eu gostava muito de escola. Mas eu sempre achei que a escola poderia ser diferente, né? Ter atividades diferentes, como essa que vocês estão fazendo agora. Então eu me tornei professor e acabei me tornando professor de professores para ajudá-los a ter uma escola que seja mais legal, mais divertida, porque as escolas que eu estudei, pelo menos, eram muito chatas. Então eu quero contribuir para que as escolas sejam mais legais. O que levou a desenvolver projetos pedagógicos relacionados ao cinema? O cinema sempre fez parte da minha vida. Eu sempre gostei muito de assistir filmes. Desde pequeno, assistia em casa, gosto muito de ir ao cinema. Então, eu sempre pensei em tentar juntar o que eu gosto de assistir com o que eu gosto de trabalhar, que é ser professor. Então, eu passei a utilizar mais filmes e curtas nos processos educacionais com as crianças, com os adultos, com futuros professores. E por último, por que você resolveu passar o curta A Ilha? Olha, eu tinha pensado passar em outro curta, que chamava Recife Frio. Só que ele tem legenda, porque ele é em espanhol. E aí eu pensei, A Ilha era uma opção que fosse mais acessível e mais divertida. A Ilha é um curta que eu gosto muito, que eu acho muito engraçado, mas que ele, cada vez que você assiste, você pensa numa coisa diferente. Então, por isso que eu escolhi ele. Tá. Muito obrigado, é só isso mesmo. Olá, meu nome é Hugo, eu tô aqui com o Sérgio Araújo. Sérgio, eu queria fazer uma pergunta pra você. Eu queria saber o que é gamificação. Boa. Cara, gamificação é um conceito, né, que vem sendo desenvolvido, discutido e estudado nos últimos anos. E ele consiste basicamente em você trazer elementos dos jogos, não apenas jogos eletrônicos, dos jogos de um modo em geral, e transportar esses elementos para outras áreas das atividades humanas. Então, não apenas para a escola, não apenas para a educação em si, mas também para o mundo do trabalho, para as empresas e tal. Então, isso acho que resume bem assim, um pouco o que é a ideia de gamificação. Tá bom, Sérgio, vou fazer mais uma pergunta para você. Eu queria saber também se gamificação traz aprendizado para as crianças. Cara, gamificação é uma estratégia, né? É uma estratégia de ensino, uma estratégia, no caso, pensando na educação. É uma estratégia para motivar as pessoas, motivar os estudantes, os educadores. Então, para além do conhecimento em si, você também tem outras dinâmicas ali que motivariam os estudantes, né? Por exemplo, você pode fazer pequenos jogos, pequenas competições entre os estudantes e aí envolvendo o conhecimento que você está estudando ali naquele período da escola, entendeu? Então é uma estratégia para motivar as pessoas, motivar os estudantes e aí a partir disso fazer com que eles tenham gosto e identifiquem mais sentido naquilo que eles estão estudando. Obrigado, Sérgio, pela participação. E voltamos já. Eu estou aqui com uma ex-aluna do Luiz Davi Sobrinho, Melina Rusa. Ela aceitou responder algumas perguntas que eu elaborei. Por que você resolveu estudar urbanismo? Arquitetura e urbanismo? Eu gostava muito de andar pelo centro da cidade e olhar os prédios e achava muito bonito e queria fazer algo do tipo. Eu não tinha noção de que era muito mais que isso, mas acho que foi isso. É legal. Sua vida mudou muito depois de ingressar na faculdade? Muito.
Além de você crescer muito, tanto fisicamente como mentalmente, você cria muito mais responsabilidade sobre as coisas e você precisa aprender a ponderar tudo nessa vida. A última pergunta que eu tenho é: como você se sente hoje em voltar na sua antiga escola como palestrante? Eu me sinto extremamente nervosa. Tudo é muito difícil, complicado e é isso. É difícil você falar com pessoas que você já teve a idade, você sabe como que é o tipo de atenção e tentar falar sobre aquilo que você está estudando. É difícil porque tem muita insegurança, mas é muito bom. Muito obrigado pela sua paciência, pelo esforço de vir aqui falar com a gente. E é só isso. Oi, hoje eu estou aqui com o professor Leandro. Ele é professor de História e desenvolveu com os alunos uma peça teatral sobre o mito da caverna. Fale um pouco sobre o mito da caverna para a gente. Bem, o mito da caverna não é uma criação minha, já deixando claro, né? Isso aí é uma grande obra do Platão. Foi desenvolvida antes de Cristo nascer, tá? Eu acho essa obra bem importante porque ela valoriza o conhecimento do indivíduo. Antes de entrar no tema iluminismo com os 8º anos, eu sempre costumo passar esse tema, basicamente trabalhando um pouquinho sobre o mito da caverna, só para explicar a questão da valorização do conhecimento. O iluminismo, ele valorizava isso também, né? Então nós resolvemos fazer uma adaptação do mito da caverna para o nosso dia a dia, que é o ambiente escolar, tá? Aí os alunos do 8º ano se interessaram, tanto do 8º ano A quanto do 8º ano B, e acabaram desenvolvendo essa peça. Certo. O que os alunos podem aprender com o desenvolvimento de peças teatrais? Bem, primeiramente eles conseguem expor o talento. Tem alunos aqui que realmente têm potencial para serem bons atores. Além disso também, trabalhar numa peça teatral não é fácil. Por quê? Se você parar para analisar, tem pelo menos aqui 10 pessoas, mas muito mais participaram. Então, às vezes, você tem que chamar a atenção de uns se dedicam mais, outros se dedicam menos, mas só que tem um detalhe. Nisso daí tudo, você consegue ensinar convivência em grupo, que não é algo simples, é algo difícil, né? Então, eu acho que a peça teatral em si ensina você a conviver também. E através do tema, eles conseguem desenvolver, eles conseguiram basicamente desenvolver tudo que eles aprenderam em sala de aula, né? Mas ainda dá para aprofundar mais, tem várias maneiras, mas a peça teatral eu acho que é uma das melhores maneiras para se fazer isso. Certo. E o que vocês acham disso? Alguém quer falar, gente? Ninguém quer falar? Eu achei que foi muito divertido fazer isso com os nossos amigos, porque a gente podia mostrar o nosso talento, a gente podia mostrar como a gente está preso às correntes da ignorância, e aí a gente consegue aprofundar mais o nosso pensamento e melhorar na escola também, não só como no teatro, mas como na vida real. Certo. Quem mais quer falar, gente? O que vocês acham? É legal fazer o teatro e apresentar essa peça, porém dá um pouco de medo e também um pouco de vergonha de saber que tem algumas pessoas que ficam rindo da gente, fazendo piadinha depois. Então, um dos nossos medos é as piadinhas depois do teatro. Certo. Ninguém mais quer falar? Alguém quer falar, gente? Certo. Muito obrigada. Agora é com vocês. Quanta coisa aconteceu, não é mesmo? E ainda tem muito mais para ver. Além dos palestrantes, o movimento artístico também esteve presente, valorizando a arte no contexto escolar. Vamos ver as reportagens. Oi, boa tarde. Eu estou aqui com o Lucas Vitorino. Lucas, como que você descobriu esse universo do teatro? Então, foi assistindo uma peça e depois eu comecei a fazer. Então, quando eu comecei a assistir uma peça de teatro, eu falei, nossa, eu quero estar do outro lado, eu quero estar do lado de quem faz. E aí eu comecei a fazer, não parei mais. E como que o teatro pode ajudar na escola? Quando a gente trabalha com teatro, a gente trabalha com várias relações, várias disciplinas relacionadas. Então, é um olhar sobre a vida, sobre o ser humano, que relaciona história, memória, arte, resistência. Então, ele é multidisciplinar na sua essência. Então, você pode relacionar com o teatro vários outros assuntos, várias outras questões do mundo à nossa volta. Obrigada, Lucas. Voltamos com vocês nos estúdios. Bom dia, hoje eu estou aqui com Leandro de Almeida Dias para falar um pouco sobre cultura popular e ciranda.
Como que a ciranda se encaixa em contexto de cultura popular? Bom, bom dia. A cultura popular, ela engloba muitas coisas, né? E várias manifestações de toda parte do país. Então, muitas coisas entram como cultura popular. Acho que a ciranda, ela vem se encaixar como cultura popular, principalmente porque ela vai unir a comunidade ao redor de vários aspectos: educação, respeito, cidadania. Dançar ciranda, se você nasce numa comunidade que dança ciranda, que faz ciranda, que tem isso no dia a dia, a gente vai perceber que é comum para eles. Obrigado, era só isso mesmo que eu queria saber. E agradecendo a sua paciência, colaboração. Boa tarde, estou aqui com o Luciano Gomes. Luciano Gomes, Oi, querido. o senhor poderia me dizer mais um pouquinho sobre a sua participação no Tambores da Vida? A minha participação, na verdade, vou te ajudar aqui na tua pergunta. Vamos lá. Esse projeto é um projeto social que eu tenho, eu sou de Taubaté e eu levo nas escolas um pouco de respeito, disciplina e musicalização, tá? E é isso que eu faço. É um projeto bem legal, é um projeto social que eu não cobro de escola nenhuma. Mas é um projeto que eu tento levar para eles essa disciplina musical, tanto quanto estudo, porque o respeito em primeiro lugar. Sim. Obrigada. De nada, querida. Boa Voltamos com vocês. Bom dia, hoje eu estou aqui com o ex-professor Renato, que deu aula no Luiz Davi, e gostaria de fazer umas perguntas para ele. Bom dia, professor. Bom dia. O que você acha que é funk? Funk é um estilo musical, né, e carregado de características que vêm da periferia. Você acha que se o funk continuar com o impulso que ele tem hoje em dia, daqui a uns anos ele pode atingir o nível internacional? Então, a última pesquisa que deu dos ritmos mais ouvidos, né, ainda é o sertanejo, que está em primeiro lugar, tudo. Só que teve um dado dentro da mesma pesquisa que foi bastante curioso, que diz que os jovens, né, na faixa dos 12 a 15 anos, o funk é o ritmo mais ouvido por essa galera. Então, assim, se essa galera crescer e continuar ouvindo funk, com certeza o funk vai ser um dos ritmos mais tocados no país, mais ouvidos no país. E por último, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão vendo o jornal sobre o funk. Pessoal, vocês têm a liberdade para ouvir o que vocês quiserem. Tenho liberdade para gostar ou não gostar do ritmo, mas assim, nunca deixe que escolham por você através de algum preconceito, né, preconceito com quem veio da periferia, com os ritmos da periferia. Então, assim, tem que estar sempre bem latente isso, que o goste ou não, ele representa algo. Entendeu? Então, se criticam apenas por preconceito, eu acho que isso tem que ser combatido. Muito obrigado pela sua paciência, por estar hoje aqui com a gente. Walter Montanha, por que você se interessou por esse gênero musical e quem te apoiou? Então, respondendo a pergunta dela, na verdade, eu iniciei no movimento hip hop em 1988, lá na São Bento, que é o marco zero do hip hop em São Paulo. Eu tenho irmãos mais velhos, 10 anos mais velhos do que eu. Eu fui influenciado por eles. Um desses meus irmãos me levou até lá e eu fiquei fascinado pela cultura hip hop, entendeu? Sim. E em seu ponto de vista, mulheres são bem aceitas? Ela perguntou sobre as mulheres no hip hop. No começo, o hip hop ele tinha muito pouco as mulheres. Era uma parada que tinha muito mais homens mesmo. Mas aí, com o tempo, graças a Deus, as mulheres foram conquistando o seu espaço. E hoje a gente tem uma gama em alto nível muito forte das mulheres dentro do hip hop. Uma delas é a Camila CDD, que canta com MV Bill, Dina D, que já faleceu, e a Negra Lee, que vocês conhecem, que tem música com o Chorão, enfim. Esse é um dos nomes do hip hop feminino, entendeu? Ok, obrigado. É isso. A prática esportiva e o movimento corporal não podia faltar. Vamos ver o que os professores disseram sobre as ações.
Oi, meu nome é Salia, estamos aqui com a Andressa, professora de yoga. Andressa, quando você começou a se interessar por yoga? Eu me interesso por yoga desde a adolescência. Eu fiz a minha primeira prática aos 15 anos e eu nunca mais parei de praticar. Certo. Você acha que qualquer um pode praticar yoga? Com certeza, qualquer um pode praticar yoga, as técnicas são seguras para qualquer pessoa. É só procurar um professor que queira dar as aulas para qualquer situação. Quais são as utilidades do yoga? O yoga ele funciona como xadrez ou como jogar tênis. O yoga é uma atividade que você desenvolve tanto para autoconhecimento, tanto quanto por prazer. Quando você começa a inserir a filosofia do yoga na sua vida, você vai aprendendo a se autoconhecer, vai aprendendo a ser uma pessoa melhor para si mesmo. Então é uma técnica milenar que funciona de formas diferentes para várias pessoas. Muito obrigada, maravilhosa. Oi, eu sou o Hugo, estou aqui com o professor Adenilton. Professor, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria saber se nas pirâmides, na ginástica, tem perigo de se machucar e o que fazer para não acontecer isso. Bom, na verdade, nas pirâmides há perigo sim. Mas desde que o aluno faça coisa assim, não presta atenção nas orientações. Mas seguindo as orientações, não há problema algum, não tem como se machucar não. Tá bom, professor, eu vou fazer só mais uma pergunta para você. Eu também queria saber se o que as práticas esportivas traz de benefício para os alunos. Bom, a prática esportiva, além de promover aí uma interatividade entre os alunos, faz com que eles participem das atividades, possam ter melhor saúde, uma convivência em harmonia. E na escola, né, é muito interessante porque faz com que os alunos consigam elevar sua autoestima através da prática esportiva. Obrigado, professor. Oi, boa tarde. Estou aqui com o Formado Jabuti. O que a capoeira pode influenciar na nossa vida? Eu acredito que em tudo, né? Porque eu iniciei a capoeira em 95, 94 e eu comecei na escola, né? Saúde, né? Controle, vamos estar vendo a didática, movimento todos os corpos, todo o corpo inteiro. Eu acho que bastante coisa pode ser influenciada. Hoje é como o capoeirista tem direito à bolsa nas faculdades, né? Esse ano começou a ter bolsa para quem faz capoeira. Tem algumas faculdades que dão bolsa de estudo, de ensino. Então influencia muito, muito legal. Ok. E a capoeira é, vamos dizer, um esporte ou ela é uma dança? Pode-se dizer que é as duas coisas, porque o esporte, dança, cultura, né? Tanto que em 2008 agora a Unesco batizou ela, tombou ela como patrimônio cultural da humanidade. Então não pode mais virar esporte olímpico, por esse sentido. Desde 2008 foi tombado como patrimônio cultural. E ela tem alguma federação ou liga? Tem federação. Aí são de estados a estados, né? Porque a capoeira são vários grupos que existem, né? Então aí cada grupo às vezes é coligado a uma federação. Aqui a gente é pela Federação Paulista de Capoeira. Obrigada. Voltamos com vocês no estúdio. Oi, meu nome é Salia. Hoje eu vou entrevistar o Moisés, professor de Jiu-Jitsu e de Ciências. Professor, você acha essa arte marcial violenta? Não, as pessoas são violentas, não é arte marcial. Certo. Ela ajuda ou atrapalha na escola? Ajuda porque é concentração, foco, tudo que impõe disciplina, concentração ajuda em qualquer lugar da sua vida, não só na escola. Certo, então fique com vocês. Como vimos, a Semana do Estudante deste ano foi bem proveitosa e diversas atividades movimentaram nossa escola. Muitos convidados apareceram para ver de perto as ações. Vamos ver o que a nossa supervisora achou da semana na reportagem a seguir. Eu estou com a supervisora Camila. Camila, o que você achou da abertura da Semana dos Estudantes? Olha, Sara, achei a semana muito bonita. A gente percebe que vocês fizeram um trabalho de pesquisa que envolveu todo mundo, está todo mundo bem afiado, trabalhando junto. Então é muito legal participar desses eventos e ver tantos outros eventos que a gente conhece aqui no Luiz Davi, que a gente sabe que tem uma história, que tem vários trabalhos bacanas, e acho que a Semana do Estudante é mais um trabalho muito bom de vocês. Então eu estou muito feliz desse convite de participar com vocês desse momento importante.
Eu que agradeço, Camila. Agora é hora de ver o que os alunos acharam da Semana do Estudante. Afinal de contas, isso tudo foi feito para eles. Hoje eu vou fazer uma entrevista com a Heloísa, do 2º ano A. E eu gostaria de perguntar qual foi a coisa que você gostou na Semana do Estudante? Da aula de yoga, da contação de história, da capoeira, de tudo. Hoje eu estou aqui entrevistando a aluna Karen, do 9º ano, e queria fazer umas perguntas para ela. A primeira pergunta é: o que você achou da Semana do Estudante? Bom, pra mim foi algo que me fez conhecer mais os alunos com quem eu trabalhei, né? Pra construir algo bem legal, onde todo mundo se diverte. E essa Semana do Estudante me abriu várias portas e oportunidades de ver a atitude, o jeito de cada um, cria cada coisa. A expressão, onde quando as crianças elas desenham, quando as crianças elas perguntam sobre as culturas, sobre as características de cada lugar onde a gente conhece, e são várias variedades. Eu diria que é algo bem divertido e legal, porque nos dá espaço de conviver com alunos que a gente não sabia que tinha essa criatividade, que tinha esse talento todo, e é bem legal, é divertido. Obrigado, é só isso mesmo. Boa tarde, estou aqui com a Agnes, com a Carol e com a Thaís. O que você está achando da Semana dos Estudantes? Tá bem legal, bem diferente de todas as outras. E o que você gosta e você não gosta? Tipo, eu gostei da parte da ginástica, que ano passado não teve, esse ano não teve. Eu não gostei do yoga e nem tipo das bagunças. E você, tá achando interessante? Tô. Obrigada, meninas. Voltamos com vocês nos estúdios. Além dos alunos, colhemos alguns depoimentos de professoras da escola, falando sobre o evento. Assim como a gestão, nossos repórteres entrevistaram as coordenadoras Juliana e Rosana, e também a assistente de direção. Vamos conferir agora qual foi o balanço que eles fizeram da Semana do Estudante. Hoje eu estou aqui com a professora Joelma, de Geografia, e gostaria de fazer umas perguntinhas para ela. A primeira pergunta é: o que você achou da semana, professora? Muito produtiva, muito feliz. Percebi muitos talentos, né? Inclusive o seu. São pessoas queridas. Então a gente fica muito feliz. Eu, particularmente, muito feliz de estar acontecendo aqui nessa escola. Tá. E se você pudesse falar sobre alguns pontos positivos e negativos dessa semana? Bom, pontos positivos, um deles o talento, né, de cada um. Ponto negativo, talvez eu enquadrasse a falta de algumas pessoas de todas as salas, que ainda não compreenderam a necessidade de estar aqui. Porque o conteúdo total se dá com o grupo inteiro. Então, se um falta, quem é que vai estar no lugar daquela pessoa? Aquela pessoa é muito importante, eu sempre digo, você é muito importante. Você devia estar aqui, e eu tô falando isso é pra você que faltou. Muito obrigado, professora. Beijo, gente. E isso é isso. Hoje eu estou aqui com a professora Zoraide, do Fundo 1, 2º A, né? 2º A, isso. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para ela. Então, a primeira é: o que você achou da Semana do Estudante? Eu acho bastante interessante, é uma semana bem trabalhosa, mas eu acho bastante interessante por conta da interação dos alunos e da diversidade de atividades que são apresentadas. Para você, quais seriam os pontos negativos e positivos que essa semana teve? Negativos, eu acho que a dificuldade de tempo, que nós não temos um tempo suficiente para realmente fazer um planejamento, e a questão da organização. Às vezes, por conta da demanda da escola, a gente acaba tendo que preparar tudo muito rapidamente. Eu acho que falta um tempo maior para a questão da preparação mesmo. E eu acho que pontos positivos, acho que são muitos. O tema esse ano eu acho muito interessante, porque ele possibilita muitas aprendizagens mesmo. O tema foi ótimo, a interação entre o Fundo 1 e o Fundo 2 também eu acho bacana, e o envolvimento dos alunos, porque quando é um tema como desse ano, do ano passado, que tem significado para eles, eles se envolvem muito mais. É isso, obrigado. Obrigada. Já estou aqui com a coordenadora Rosana e gostaria de fazer algumas perguntas para ela. A primeira pergunta é: o que você achou dessa Semana do Estudante? Bom dia, eu achei a semana muito enriquecedora, a gente conseguiu trazer uma diversidade muito grande de colaboradores, palestrantes, oficinas e atividades culturais e pesquisas, então eu achei bem interessante essa diversidade toda de atividades. E para você, quais foram os pontos positivos e negativos que teve nessa semana? Os pontos positivos foi a integração dos alunos do Fundamental 2 com os alunos do Fundamental 1, a integração dos professores também,
E toda, como eu falei, toda essa diversidade de propostas, de atividades, os conhecimentos que os alunos tiveram a possibilidade de ter contato, conhecimentos trazidos pelos professores e pelos visitantes também. E o que você propõe para o ano que vem para melhorar mais do que já é bom? Só faltou eu falar sobre pontos negativos, né? Pontos negativos, infelizmente a falta de alguns palestrantes que não conseguiram comparecer e alguns ajustes que a gente precisa fazer, principalmente no horário da manhã, que a gente tem tudo iniciando no dia, às 7 horas da manhã as coisas precisam estar prontas e infelizmente não é bem assim, né? E no período da tarde já a coisa consegue engrenar um pouco melhor, ainda bem, né? Porque as coisas já estão montadas, equipamentos de som e toda a equipe já está composta, né? Para o próximo evento, para o ano que vem, eu acho que a gente tem que avaliar essas questões, os pontos, as falhas, para a gente superando sempre numa crescente. Muito obrigado. Obrigada. Eu estou entrevistando a coordenadora Juliana e gostaria de fazer umas perguntas para ela. A primeira pergunta é: o que você achou da Semana do Estudante? Gostei muito, a participação dos alunos, o empenho dos professores, de todos os convidados, foi muito bacana. E para você, quais seriam os pontos positivos e negativos que essa semana teve? Pontos negativos, eu não consigo visualizar nenhum durante essa semana. Acredito que tudo que aconteceu na semana foi muito positivo. Houve contratempos? Aconteceram contratempos, mas tiramos de letra, nós, os alunos, os professores, todos. Você acha que essa semana poderia ter oferecido algo mais? Poderia, né? Mas acredito que para o próximo ano, um próximo evento, uma próxima atividade, isso possa acontecer. Sempre podemos melhorar. Muito obrigado. É só isso mesmo. Boa tarde, estou aqui com a assistente de direção da nossa escola, Rosana Souza. Como que a senhora está se sentindo liderando a Semana dos Estudantes? Bom, na verdade, assim, a gente só está dando um apoio, né? Porque quem fez toda a organização foi a CPs, juntamente com os professores. Para mim é uma novidade, porque eu nunca tinha participado e nem tinha visto a Semana do Estudante. Particularmente eu estou gostando, as crianças também gostam bastante, vai ser uma coisa que eles vão lembrar para o futuro, né? Vai ficar marcado na memória deles, mas precisa sim organizar para o futuro um pouco mais, pensar um pouco mais junto com os professores, organizar HL, HA, pensar um pouquinho mais para não ter tantos furos, né? Mas graças a Deus tudo deu certo. E o que a senhora está achando da Semana dos Estudantes? É só olhar pra você, né? Que tá super feliz, vocês estão felizes e é pra vocês mesmos. Dá trabalho? Dá. E foi muito interessante observar a participação do Fundo 2, né? O Fundo 1 também, mas o Fundo 2, assim, bem envolvido também, um ajudando o outro. Foi muito bom. O Fundo 1 também, as crianças estão maravilhosas, caracterizadas. Os dois estão de parabéns. Obrigada, Rosana. Foi a Semana do Estudante da EMF, professor Luiz Davi Sobrinho. Agradecemos a você que ficou até agora conosco, conferindo o que rolou de melhor neste evento, que acontece todo ano em nossa escola. Espero que você tenha gostado dessa edição do Jornal LDS. Nós ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.